Vamos dar início, então. Oi, Eduardo, maravilha. Vamos orar, já vamos estar iniciando. Pai amado, Deus bendito, queremos agradecer por este momento, Senhor amado, que nos reunimos para aprender um pouquinho mais, ó Pai, como trabalhar na Tua obra. Queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, nos ajuda, ó Senhor da glória, dando sabedoria, dando humildade, dando, Senhor amado, fidelidade, sinceridade, para que seja engrandecido e louvado o Teu santo nome. Estas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava falando para o Messias que o Aldemir, ele está numa consulta com a irmã Sheila, então ele não vai poder participar hoje. Aí vou gravar a aula para depois ele dar uma olhada nas diretrizes, nas coisas que a gente tratar aqui, para ele ficar online conosco aí. Eu gostaria que o irmão Paulo participasse, mas eu não consegui falar com ele. E eu até mandei uma mensagem para ele, ele não respondeu. Não sei se ele não tem muito hábito de mexer no celular, mas aí amanhã eu converso com ele para saber também do interesse dele. Bom, vamos lá então. A ideia é a seguinte, né? Conversando com o pastor no mês de junho, aí ele estava preocupado com a quinta-feira, né? Devido à partida do Aguinaldo, que ele era mais ou menos fechado com o Aguinaldo sobre as quinta-feira e tal. Aí eu falei para ele, pastor, para mim é tranquilo, eu posso ir tocando aí, não para ficar pregando toda a quinta, mas para organizar o pessoal para estar pregando, né? E se for o caso, dirigindo. E aí a gente, quando se eu precisar no domingo, na terça, não tem problema, eu vou estar à disposição, mas para poder a gente deixar organizado, deixar as coisas funcionando. E aí a gente fez esse trabalho no mês de julho já, e eu já estou pensando no mês de agosto, porque tem que ser antes, não dá para pensar na hora, entendeu? Então tem que organizar, tem que ver os dias, ver as pessoas, se for o caso, até um tema, para ficar uma coisa mais ou menos ali direcionada. E aí, como ele nos deu essa liberdade, então estamos trabalhando dessa maneira. Aí o que acontece? Para esse mês de agosto, nós temos 4 quinta-feira e eu estava ainda pendente com relação à terceira quinta-feira, que normalmente é separado para as irmãs. Aí eu conversei com a Kátia, ela falou que ia ver com a Angélica, aí eu conversei com o pastor, ele ficou de ver com a Angélica, aí eu aproveitei e vi com a Angélica ontem à noite. E a Angélica falou que realmente elas vão querer fazer o culto. Então, assim, nós temos, então, a primeira, a segunda e a quarta quinta-feira. Eu já conversei com o Eduardo para estar fazendo a primeira quinta-feira, né, como ele já tem mais uma experiência, mais uma tranquilidade aí, já pregou já algumas vezes, então já fica mais tranquilo para deixar os demais irmãos que são mais novos nessa área, numa certa tranquilidade, tanto no tema, como abordar, como desenvolver, e aí eu acho que vai ser bacana. Aí o Messias me falou ontem que tá aí, precisava ver as datas direitinho para ele poder se programar. Então seria bacana, Messias, você pensar nas suas condições se seria melhor a segunda quinta-feira ou a última quinta-feira, tá bom? Então a primeira quinta-feira com o Eduardo, a segunda ou a quarta seria contigo, sendo que a terceira quinta-feira é das irmãs, tá bom? Então aí depois você vê direitinho aí e me fala para a gente poder deixar anotado certinho. Diga. Na verdade, eu já deixei anotado. Olha aí. Então já fala para a gente já apontar aqui. Mas como as coisas não funcionam do jeito que a gente quer... Xiii, começa com choradeira não, vai pro assunto. Mas você vai entender. Nos dias que teoricamente daria para Ana aí, Ah. vai ser os dias que já está selecionado. Por exemplo, ó, o Du vai pregar a primeira semana.
Sei, você quer pegar o lugar dele, entendi. Você quer pegar o atacante, né? Você é terrível, cara. Ele faz, ó. Ah, Aí, beleza. Aí, a semana do meio, é, aí já era que ia cuidar. Aí, na semana do dia 20 é o culto das irmãs. Pode ir. É vontade de Deus. Pode me entregar em qualquer outra data. engraçado que você não deixa por menos, né? Que você não pega o Eduardo, você quer pegar a Angélica. Você só vai escalando pra cima, né, cara? Você vigia, viu, Messias? Presta atenção, viu? Então, tá vendo aí? Coincidiu, mas não tem problema. Eu entendi. É que, na verdade, seria a semana que ela estaria cuidando da irmã Dora, né? E acho que deve ser isso, né? É, essa, por exemplo, dia 6 e dia 20 é folga dela. Então, dia 6 é do Eduardo e dia 20 é das irmãs. Não tem problema, não. Vê o que é mais fraco aí, derruba. Ah, pronto, eu já estou derrubado. E eu quero aproveitar também Ah, para fazer um outro pedido. Assim, seria importante eu acreditar, mas, como já foi mencionado, nem sabe se ele vai participar. A última semana da escola bíblica, a última semana é dia 27 de setembro, que eu estou querendo falar bem antecipado, porque eu não vou poder estar participando, porque eu fui convidado para um casamento de uma sobrinha minha, e o casamento vai ser de manhã. não tem problema. Aí eu estou avisando assim com bastante antecedência. Tá. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que isso a gente resolve. Vamos só precisar providenciar, não sei, precisa ver quantos irmãos que vão. E se for um ônibus ou uma perua, para a gente poder ir, a gente faz a escola dominical lá. Não tem problema nenhum, não. Se não for, se não for daqueles casamentos que o pastor falou, que tem que pagar, né? Não. Vai saber, né? Que as coisas já estão hoje em dia. Não. Mas é isso, tá? Só pra... Fica tranquilo, porque aí eu vou combinar com o Aldemir. Você precisa parar de falar o nome dele errado, porque eu fico falando errado também, viu? É Aldemir. Aldemir. Você fala qualquer coisa menos isso. Corrigindo a minha lista aqui, Aldemir. Então. Aldemir. Eu tinha um amigo na arte que chamava Altamir. Aham. Mas é isso, deixa eu parar de falar para ouvir. Então, aí é o seguinte, eu vou combinar com ele, e como ele está na função do superintendente, aí eu faço a aula sem problema, pode ficar sossegado. Tá bom? Maravilha. Bom, então, dito isso a respeito aí, a respeito do trabalho, eu creio assim que a gente deu essa abertura para esses irmãos de fora. É bênção, é diferente, né, e tal, mas a gente tem pessoas dentro de casa, que eu entendo que tem que trabalhar, que é o Eduardo, que é o Enoque, que é o Eliseu, que é o Messias, né, estamos envolvendo o irmão Aldemir, eu acho que isso é necessário, o nosso pessoal precisa ser alavancado. É bom a gente ter gente de fora para a gente ver como trabalha, para a igreja sentir como são as coisas. Irmão, por mais que a gente às vezes pensa que na sede só tem a nata, às vezes não é nada. Entendeu? É só fogo de palha. Sabe? Às vezes você pensa que você vai lá no Jundiapeba, vai estar só os melhores lá e vai o negócio vai... Irmão, aqui na nossa igreja a gente pode ter os melhores aqui na nossa igreja. É só a gente batalhar, a gente correr atrás e fazer o trabalho, entendeu? Preparar, estudar, desenvolver, não tem problema nenhum, a gente não vai ficar devendo nada para ninguém. Então, assim, tem que pôr o nosso pessoal para trabalhar, para poder, de repente, tirar alguma timidez que tenha, alguma dificuldade no falar, algum nervosismo, alguma preocupação de como levantar, correr atrás de material, essas coisas. Então, a gente dando os caminhos, o negócio vai embora, entendeu? Porque a fonte é a mesma para todo mundo. A mesma fonte que o pastor Hernandes Dias Lopes utiliza é a mesma que a gente usa, que é a Bíblia. A base é a Bíblia. Né? Você vai pegar lá o pastor, bispo, o Adson Belo, ele usa a Bíblia. Ah, mas ele fala algumas coisas que não tem na Bíblia. É porque ele se aprofunda estudando algumas outras coisas. E a gente
tem como achar essas outras coisas e também melhorar a nossa fala, melhorar a nossa explanação da palavra, e isso é muito importante, tá bom? Agora, falando especificamente desse trabalho para o mês de julho, eu fiquei pensando em como dar prosseguimento nesse trabalho, né? E pensando num tema, eu me deparei com esse tema no livro de Tiago, e eu achei assim bastante importante por conta do assunto que é tratado ali, tá? Então, o assunto que é tratado ali é bastante pertinente, porque é o nosso dia a dia. Você viu ontem a Bárbara falando a respeito da dificuldade com os professores, os colegas de função que são ateus. Isso é um negócio complicado, muito difícil. Então, o que é isso? É luta, é dificuldade, né? Então, essas dificuldades para o cristão, a gente tem dificuldade de toda sorte. É o desemprego, é às vezes um problema com o filho, um problema com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o vizinho. Todas essas coisas são situações que, olha, por incrível que pareça, não ignore, é permissão de Deus. E tudo que acontece, Deus permite para o nosso crescimento. Se nós olharmos a caminhada de Abraão, e às vezes nós queremos apontar o dedo para Abraão, nós queremos apontar o dedo para os pais da fé, né? Isaac, Jacó, como eles reagiram a determinadas situações, a gente precisa olhar e enxergar que Deus em nenhum momento abandonou eles. Não significa que foi uma hora que Deus virou as costas e eles pisaram na bola. Não. Deus permitiu aquelas situações para o crescimento deles. Aquilo ali criou uma casca. Aquilo ali calejou eles, preparando eles para um tempo melhor. Então, veja, o que é importante? Sofrimento, dificuldade, crescimento. Porque se você passar o sofrimento, a dificuldade, e você regredir, você desistir, aí você é reprovado. Então, o teste é para você ser aprovado. Você entendeu? Porque como o apóstolo Paulo, ele fala, me parece que em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que não vem sobre nós nenhuma provação que seja maior do que a gente possa resistir. Deus não dá nada maior do que a gente possa suportar. Então, esse é um tema muito rico, um tema muito importante, né? E a gente vai entender aqui como a gente vai trabalhar esse assunto aí, tá? Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente falar, e eu queria começar falando a respeito do seguinte. Para a gente poder ter sucesso nessa investida. Primeira coisa, conhecer o texto. Como que a gente conhece o texto? Lendo e lendo com atenção, tá? Então, quando a gente precisa, quando a gente deseja, né, falar a respeito de um texto, a gente precisa ler. Então, agora há pouco eu estava conversando com a Kátia, ela me falou a respeito de um processo aqui, e ela estava em dúvida em relação ao processo, ela foi e me mandou o processo. E ela já estava desconfiada. Aí eu dei uma lida no processo ali, já peguei já um ponto X lá e já falei para ela, ó, não tá bacana isso aqui, não é legal. Por quê? Baseado em que eu estou afirmando isso para ela? Pelo que está escrito, né? Então, você lê de novo, ficou com dúvida? Lê de novo, pega os detalhes, os verbos, né? Os adjetivos que tem ali naquele texto, as colocações como são feitas, observa todas as nuances do texto para você poder tirar as conclusões ali daquele assunto.
Então é importante ler, mas ler com atenção para poder tirar dali daquele texto algo que vai saltar aos olhos, que vai trazer um diferencial. Nessa leitura, veja que coisa interessante. Quando você está lendo o texto, por mais que seja um texto conhecido, por mais que seja um texto simples, quando você está lendo ali, como é um texto inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai já começar a ministrar na sua vida a respeito daquilo ali. Então, antes de você falar a respeito daquela palavra, o Espírito Santo tem que falar com você. Não adianta você querer ministrar a respeito de um assunto e quando você leu, quando você estudou, quando você preparou, aquilo não falou nada com você. Não te alegrou, não te entristeceu, não te preocupou, não mexeu com você. É uma leitura, é um texto. Não. Precisa mexer com você. Se não mexer com você, não vai mexer com ninguém. Pode esquecer. Vai ser só um negócio vazio, mecânico, e não é esse o nosso objetivo. A leitura, ela tem que ser uma leitura que ela precisa tirar algo daquilo ali, aquilo vai arder no seu coração, você está entendendo? E aí, conforme aquilo for falando com você, vai anotando, sabe? Às vezes vai levar para algum personagem, uma situação que aconteceu com algum outro personagem. Você vai anotando. Ah, mas eu não sei onde está escrito sobre isso. Anota e depois pesquisa, você vai achar. Então, isso é muito importante, tá bom? A leitura com atenção. Quantas vezes deve ler? Muitas vezes, tá? Não leia uma vez e abandona, não. Lê uma vez, lê de novo, sempre pausadamente, observando as pontuações, pegando o significado de palavras que você não tem costume de falar, de ouvir, vê o que significa, pesquisa lá no Google, pega um dicionário, sabe? Vai ver o que significa isso aqui, será que é isso mesmo? Qual que é o significado nesse contexto aqui, né? O que significa essa palavra aqui? Porque, por exemplo, como a gente costuma usar a palavra manga, por exemplo, se eu falar manga, vai vir um monte de pensamento na mente. O Messias acabou de mexer com o carro, aí ele vai pensar que eu estou falando da manga de eixo. Você entendeu? O Eduardo está lá com sono, vai pensar que é a manga do pijama que ele vai vestir para ficar aquecidinho para dormir. Você entendeu? Então, depende do contexto. Então, as palavras, elas têm significado diferente dependendo do contexto. Então, isso aí é muito importante, tá bom? Outra coisa que é importante, que vai ajudar muito com relação às palavras, é ler a Bíblia em outras versões. Olha, eu sei que esse ponto é um ponto que muita gente ainda torce o nariz porque não gosta de ler em outras versões. A minha primeira Bíblia foi uma Bíblia na Almeida Revista Atualizada. Aí depois eu entrei na onda dos assembleanos, que é a Almeida Revista Corrigida. E aí foi a Bíblia que eu aprendi a ler. Às vezes eu falo algum versículo de cor, mas baseado na Revista Corrigida. Porque é a Bíblia que a gente mais leu, tá? Mas aí a gente precisa ler nas outras versões, porque elas vão abrir o entendimento, porque vai trazer um texto mais facilitado, tá? A gente conhecendo aquele texto rígido da Revista Atualizada e da Revista Corrigida, quando você pega uma NVI, quando você pega uma NTLH, quando você pega uma NAA, quando você pega uma Almeida 21, então são versões que elas flexibilizam ali o texto, não muda o sentido do texto e traz uma facilidade do entendimento. E é muito importante, então, ler em outras versões, que vai ajudar muito, tá? E sempre lendo em paralelo. Quando você tem uma Bíblia física, o pastor ele tem uma que tem 5 versões.
Só que essa Bíblia, ela é enorme. É uma Bíblia para ter em casa, não dá para você andar com ela, né? Apesar que o pastor estava na escola dominical com a Bíblia que era dessa idade, né? Aquela Bíblia do Jimmy Swaggart, misericórdia. Eu tenho ela aqui. Mas não dá para andar com a Bíblia, é muito grande. Mas essa outra que ele tem, que tem as 5 versões, e é assim, são as 5 versões na mesma página. Então a letra é um pouco reduzida e tem os 5 textos das 5 versões numa mesma página. Meu Deus, é muita coisa, mas é legal para você estudar. Você abre ali num capítulo e você vê todos os capítulos ali, tá? Ao mesmo tempo. É bacana, tá? Mas como que você faz se você não tem as versões da Bíblia? Você vai no celular, né? Pega lá o aplicativo da JFA, por exemplo, que tem várias versões que você vai poder escolher em qual versão você lê. Você muda de versão toda hora. É maravilhoso. É muito bom. Tá certo? Então, isso aí também é importante. Aí, mais um ponto que é bom comentar aqui, para a gente poder ter um entendimento do texto, tá? É ter o cuidado com o significado das palavras para não alterar o sentido original do texto. Olha, nesse texto específico que a gente vai trabalhar, a gente tem uma palavra lá que a gente tem um entendimento dela e que ali naquele contexto é diferente o entendimento, que é a palavra tentação. Tentação, ali naquele texto, não significa tentação no sentido que a gente conhece. A tentação ali, quando a gente vai na versão NTLH, na versão NAA, por exemplo, vai estar provação. Tá? Então, aí o que acontece? Você vê que já mudou completamente. Tá certo? Então, se você vai querer pregar pensando em tentação no sentido normal que a gente conhece, aí você vai ficar vendido. Vai ficar vendido, com certeza. Né? Então, dentro daquele contexto, tentação não significa tentação da forma que a gente conhece normalmente, tá bom? Ali vai significar provação. E depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Então, é importante atentar para o significado das palavras de acordo com o contexto lá. Diga. No caso dessa questão que você está falando sobre tentação, do normal que a gente usa no normal. Normalmente a pessoa usa a tentação para, tipo assim, fiquei tentado a pegar aquilo, fui tentado a olhar para aquela mulher, não existir, nesse sentido, né? Isso. O texto não fala disso, né? Não, exatamente. Ali não é tentação por sentido de pecar, né? A tentação ali significa provar, testar, é nesse sentido. E foi justamente esse tipo de tentação que aconteceu com Abraão, quando Deus fala para Abraão oferecer o filho dele. Deus estava provando, testando. Deus não estava tentando para ver se ele ia pecar, para ver se ele ia pisar na bola, não era nada disso, né? Era uma aprovação para crescimento de Abraão, tá certo? Então, é isso aí mesmo, o Eduardo pegou certinho, perfeito. Ó, outra coisa que é importante, pode falar, Messias, R$2. Deixa eu aproveitar então um gancho, só para também já tirar minha dúvida aqui. Eu marquei, mas eu perdi o versículo aqui. Quando Jesus foi tentado no deserto, aí é no sentido de provação ou de tentação? Depende, fala para mim quem era o maldito que estava fazendo esse trabalho com Jesus. Era o bonitinho que tem 2 chifres. Você entendeu? Então, Certo. quando ele estava fazendo isso, ele não estava querendo promover Jesus, querendo que Jesus fosse aprovado. Ele estava tentando mesmo. Aí é o sentido de tentação mesmo. Por quê? Ele estava induzindo ao erro. Ele não estava querendo que Jesus fosse testado, que Jesus fosse aprovado. Ele estava induzindo Jesus ao erro. Então ele fala assim, ó,
Se tu és, ele está colocando uma dúvida, se tu és o filho de Deus, faça isso. E aí Jesus não caiu na dele. Jesus foi e deu o rodo nele. Então, na verdade, não. Aí, nesse caso de Jesus, não é provação, não. É tentação mesmo, tá bom? Que é quando tem a intenção de induzir ao erro. Beleza? Maravilha. Ó, outra coisa que é importante. Para poder construir, tá, a pregação de forma bem contextualizada, sem ficar recorrendo a muita falação, a história, é explorar as referências cruzadas. Então, cada versículo que você lê, quando você vai lá na central ali da Bíblia, ou na lateral, ou no rodapé, então tem lá referências cruzadas, que são versículos que são interligados com aquele versículo. Então você vai pegar ali, às vezes tem um, às vezes tem dois, tem três. Você vai pegar e vai pegar aquele versículo, buscar o que ele fala, ele vai tratar alguma parte daquele versículo ali, que com certeza vai te ajudar, tá bom? Então, explorar isso aí. Às vezes tem versículo que nem aparece ali, mas se você pegar, por exemplo, o Google e escrever assim, ó, referências cruzadas do capítulo tal, versículo tal, coloca assim, referência cruzada de Isaías, capítulo tal, versículo tal. Ele vai te dar todo versículo que tiver ligação com aquele assunto ali, tá? O Google ele traz uma relação para você e é bom, ajuda muito, tá? Sempre utilize, porque é muito útil e vai estar ajudando, beleza? Outro ponto importante aí. Preparar uma pregação que se encaixe num tempo mínimo de 30 minutos. Isso aqui, gente, ó, essa questão de tempo, a gente sempre tem que chamar atenção para isso aí. Pelo seguinte, às vezes o dirigente vai se enrolar, que nem às vezes eu me enrolo, e só vou conseguir dar 30 minutos. Então, por exemplo, se você preparou um assunto muito longo, com muito recurso, quando você viu que o tempo foi um pouco diminuído, você já tem que ir cortando alguma coisa que você vê que dá para cortar. Porque a gente sabe onde dá para cortar, né? Não adianta a gente querer falar tudo de um tópico só, sendo que ainda tem mais coisa, e sendo que naquele tópico que a gente falou, a gente podia cortar algumas coisas ali. Então, tem que ficar esperto com isso aí. Mas, você já tem que saber que pelo menos meia hora você vai ter. Na nossa igreja é assim. Pelo menos meia hora. Às vezes acontece de você ter 40 minutos, 45 minutos, maravilha. Se tiver, e você tiver assunto, é muito bom, tá bom? Você anotou, você fez um preparo, desenvolveu aquele sermão bonito, tal, com várias referências, várias aplicações, maravilha, coisa linda, tá certo? Mas se não tiver, tem que ter pelo menos ali para uma meia hora, para você poder falar tranquilo e entregar a mensagem, tá? Sempre lembrando, né, que uma pregação, que nem algumas, aleluia, que a gente tem visto aí, que os irmãos falam tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Aí você sai e se perguntar assim, irmão, o que foi a pregação de hoje? Você não consegue falar. Por que você não consegue falar? Porque você não sabe, não ficou nada. São muitos assuntos, muitas coisas. Não, precisa ter um ponto que fixa na mente da pessoa, sabe? Para a pessoa poder trabalhar, para a pessoa lembrar, para a pessoa ficar na mente dela para crescimento, para desenvolvimento, para aumento de comunhão, para melhoria, sabe? Tem que ter alguma coisa. Uma pregação que ela traz aquela miscelânea, aquele monte de assuntos, aquele monte de coisa, não vai ser útil. Por quê? Porque a pessoa ela vai sair e ela não sabe qual que foi a pregação de hoje, né?
Não sabe, eu não estou falando assim o capítulo e o versículo. Estou falando o assunto que foi tratado. Por quê? Porque vieram muitos assuntos, tá? Então, isso não é legal. Precisa ter aí uma centralidade, tá? Deixa eu ver mais aqui que a gente pode falar. Vamos pular isso aqui, já falamos a respeito desse aqui, só para a gente finalizar aqui as anotações que eu fiz dessa introdução nossa. Falando ainda sobre o texto, não é produtivo ler o capítulo todo ou mesmo uma porção maior, quando o que se quer tratar já está nos 3 versículos lidos, que é o exemplo nosso, tá? Então, eu sei que tem gente que, assim, tem uma agonia para ler o texto inteiro, quer ler o capítulo inteiro. E o que acontece? Isso toma tempo. Toma tempo e nem sempre é útil. Como assim não é útil, irmão? A palavra de Deus é muito bom. É sim, irmão. Mas o que acontece? Você vai falar de vários assuntos que um não tem nada a ver com o outro. E você só quer falar de um assunto. Para que você vai ler aquele monte de assunto? Tá entendendo? Não faz sentido. Então, você precisa pegar esse macete. Eu até separei um negócio aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. O texto que a gente está propondo, por exemplo, né? Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Irmão, nunca que eu vou deixar de fora esse versículo 1. Eu quero ler do versículo 1, irmão. Como que eu vou ler do versículo 2? Eu vou mostrar para você. Olha, se você observar na sua Bíblia, aqui nesse caso aqui, o número 2, vê se vocês conseguem ver que o número 2 está destacado. Eu fiz até uma circulação aí de vermelho. Consegue ver? E você consegue perceber que o número 2, ele está em negrito em relação ao número 3 e o 4? Então, o que acontece? Isso aqui, na teologia, a gente chama de perícope. Uma perícope é um texto que ele tem sentido completo. Então, esses 3 versículos, eles têm o sentido completo. Então, por exemplo, além da questão dos versículos destacados, ele tem subtítulos, nesse caso aqui. Tem subtítulos que ele está separando assuntos. Então, ele tem assunto aqui do 2 ao 4. Aí depois ele tem assunto mais aqui embaixo, ó, porque destaca de novo aqui o 5 e vai até o 8. É um outro assunto. Então, quer dizer, se eu pegar do 2 a 4, como é o proposto para nós, é o que basta. Se você quiser ler mais, o que vai acontecer? Você vai falar de vários assuntos. Vários assuntos que não serão convenientes. Então, é importante observar isso, tá? A Bíblia, às vezes, ela, em vez de destacar o número do versículo, tá? Que é perícope, ela vai destacar... Deixa eu mostrar nessa outra aqui, ó. Ela não destaca o número do versículo, mas ela destaca a primeira letra. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? A primeira letra do versículo é destacada, é em negrito. Aí depois as outras não tem destaque. Tá? Então, às vezes, tem Bíblia que vai destacar assim, e tem Bíblia que já não destaca nem número e nem primeira letra, mas ela só dá os subtítulos, tá? Que ela separa. Então, se tem subtítulo, é porque é um assunto destacado. É por isso que é importante a gente que tem assim, essa vontade de pregar a palavra, a gente precisa ter Bíblias de estudo, uma ou 2 Bíblias, né? Ou no celular, se tiver os textos ali
com essas separações bonitinho, né? Porque às vezes o celular ele acaba enganando, né? Vem aquele monte de coisa tudo misturado lá e não é a mesma coisa da Bíblia física, não, tá? Então, assim, a gente precisa ter pelo menos uma Bíblia de estudo para nos ajudar. Que seja a Bíblia de estudo pentecostal, que seja a NVI, que seja a aplicação pessoal. Tem várias Bíblias aí que são boas Bíblias que nos ajudam, tá? Esse tipo de material é um material assim mais básico, tá? Material mais básico que a gente tem para consulta. Porque quando a gente vai pregar, a gente já tem a obrigatoriedade de orar, né? Isso aqui não é novidade para ninguém. A gente precisa orar pedindo a Deus a direção, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê a direção. É importantíssimo. Mas, além disso, tem a obrigação nossa de esmiuçar o texto, sabe? Assim, às vezes a gente não vai conseguir, na nossa Bíblia, no material que a gente tem, aquela profundidade. Vai para o Google, você entendeu? Pesquisa, porque às vezes tem pregações daquele mesmo texto que você quer pregar, já tem outras pregações e lá aquele camarada tem uma vasta biblioteca, ou ele tem aplicativos que ele consegue esmiuçar mais o texto e aquilo vai ser bom, vai te ajudar na sua ministração também. Então, assim, a gente precisa ser safo nesse sentido para poder trazer sempre algo mais fresquinho, algo diferenciado, né? E sair daquele feijão com arroz, aquele básico. Maravilha, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida aí? Fala, Messias. Assim, duas situações. Uma, aquele link que o professor mandou sábado. Da pastor Osiel, né? Osiel. Ah. Então, eu assisti ele todinho. Maravilha. Nossa, uma parede enorme, branca lá com... Ele gosta. Foi muito bom. Aí ele fica chamando o Caio. Tá filmando aí, Caio? Mas aí eu achei muito bom mesmo. E assim, outra coisa, né? Em relação ao que a Bárbara falou e o que a irmã, a mãe do Arthur, pediu, né? São duas situações parecidas, né? Sim. E ela falou que está querendo fazer um curso de filosofia, né? Mas só que não quer fazer na escola de ateu. Fazer na escola evangélica. Assim, beleza, tá certo. Mas também, ao mesmo tempo, eu pensando, para que nós estamos no mundo? Para nós sermos luz. Se eu fujo, me escondo, eu só vou para um lugar onde só tem pessoas igual a mim, maravilha. Só que aquela pessoa ateu, ela não está vendo a luz, ela continua ateu. Às vezes ela vê a luz, ela pode querer seguir a luz. Como também ela pode contestar a luz, e se aquela luz for fraca, ela vai apagar. Uhum. Eu imagino assim, que a pessoa, você tem que estar no meio. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas é de cada um, né? Não, é que na verdade o que acontece aí é o seguinte, eu entendo o que você está querendo dizer, mas você vai ver que a problemática não é essa. A problemática é a seguinte, quem é mais forte vai sempre vencer o que é mais fraco. Não é o fato de nós termos Jesus, de nós termos o Espírito Santo, que nós somos mais fortes, não. Qualquer camarada bem formado, bem estruturado, com conhecimento, ele convence o outro. Então, o que acontece? Os nossos filhos, eles saem da igreja, saem da nossa casa, vão para a faculdade, chegam lá na faculdade, encontra aqueles macaco velho que já domina aquele assunto ali, eles entram na mente dos nossos filhos. E eles distorcem tudo que os nossos filhos aprenderam. Mas, irmão, como que pode isso? Pois é, meu irmão. Se a gente tiver uma base bem formada,
nos nossos filhos, e a grande misericórdia de Deus, eles não vão se desviar. Mas se não tiver bem formado neles, eles vão se desviar. Por quê? Porque eles são muito sagazes. Eles são realmente instrumentos do diabo para destruir. E esse assunto da filosofia, né, e do ateísmo, o que acontece? Eles batem muito forte. Batem muito forte. Porque eles têm todo um jeito, toda uma malícia de trabalhar e vai, ó, devagarinho, vai minando, minando, minando até derrubar. E derruba mesmo. Recentemente eu fiz um curso aqui pela Unicesumar, que é uma universidade conceituada, e que lamentavelmente, irmão, é assim, o progressismo é assim alardeado. Fala contra um monte de coisa que a gente acredita e que a gente sabe que é verdade, que é a palavra de Deus. Então o que acontece? Um camarada que não tem profundidade, que não tem conhecimento, que não tem base, não tem estrutura, cair no negócio desse aí, ó, vai embora. Vai embora. E isso nós não falamos nem no diabo ainda aqui, irmão. Nós estamos falando das pessoas, não é diabo, não. São as pessoas. Aí, se você ainda for ver que o diabo ele está aí para atuar, para derrubar e para bagunçar, essas coisas vão facilitar o trabalho dele. Então, por exemplo, podendo evitar é melhor. Você vê no caso da Bárbara, é mais crítico porque é o ganha-pão dela. Ela precisa estar lá. Só que, dependendo do comportamento dela, ela perde o serviço dela. Por quê? No trabalho, muitas escolas, você não pode falar de religião. Se você for falar, você tem que saber como falar, porque senão você vai ser cortado. Você está entendendo? Então, quer dizer, tem que ter jeito, tem que ter jogo de cintura, não pode perder as pessoas, não pode abandonar as pessoas, mas você também precisa se manter vivo, né? Senão você perde. Então tem que ter todo esse cuidado aí. É um tempo difícil, é um tempo bastante complexo, mas se Deus quiser, Deus vai dando vitória aí para nós, em nome de Jesus. Amém? Maravilha? Então tá bom. Então nós vamos já estar encerrando. Eu só queria fazer essa introdução antes da gente começar a trabalhar na preparação do texto, que eu quero trazer um exemplo na próxima aula, um exemplo básico de como a gente pode preparar essa mensagem, como que a gente pode buscar exemplos, tá, na Bíblia mesmo, como que a gente pode pôr as referências, os tópicos bonitinho, para poder fazer uma aplicação boa e trazer um crescimento da igreja. Eu não vou ensinar vocês a pregar, não, que isso a gente faz em homilética, tá? Mas vamos ter assim uma noção de como deixar um trabalho bem bonitinho, bem gostoso, e vai ser bênção, em nome de Jesus. Maravilha? Então, tá bom, então. Pode falar. Duas questões que eu queria falar. Essa reunião que vocês fazem é sempre a segunda-feira, é isso mesmo? É. Então, eu já tenho, acho que foi em janeiro desse ano agora, eu iniciei um curso de teologia, né? Certo. Aí, a maioria dos cursos é no sábado ou é na segunda-feira, né? E no meu caso lá é presencial e também se não fosse presencial também, o online também é na segunda-feira e é exatamente nesse horário. Certo. Das 7h30 até as 10 e pouquinho da noite, 10h15, 10. Então na segunda-feira, para mim, na próxima já vou começar já, agora eu vou voltar às aulas, né? Tá. Aí teria que ver se de repente daria, se você pode gravar, ou então, de repente, depois de outro dia, não sei. Eu queria falar isso. E a importância também desse assunto que você está falando, ela é muito grande. Por quê? Preparar uma palavra, eu acho que qualquer pessoa prepara. Lá no curso mesmo tem exemplo lá de um rapaz que ele é um
está engateando, ele está muito empolgado com a palavra e tal, já entrou no curso de teologia já, Benção. e tal, mas você vê que o cara é dele, é natural dele. Ele te leva na conversa, cara, do jeito. Então, assim, é uma coisa que é natural dele. Ele falando das experiências deles do TJ, as pessoas ficam assim, ficam abismadas, ficam... E ele falando um pouco pelo que ele está aprendendo da palavra, você vê também que ele tem assim, um natural muito fácil assim, com a fala. O pouquinho que ele estudou ali, que ele está estudando, ele já consegue passar aquilo que ele está sentindo assim, claramente. Então, é importante essa reunião. Alguém pode até falar assim, meu, vai ensinar o cara a pregar? Aí não vai. Porque você vai pegar o Messias, vai pegar o Eduardo, vai pegar o irmão, vai ensinar o que ele tem que falar lá no púlpito. É o que os irmãos da congregação falam, né? É verdade. Eles falam, eles treinam, a gente não, a gente é revelado na hora. E lá eles treinam e tal, não sei o quê, então não é revelação e tal. Mas é muito importante, porque, você vê, não é uma crítica, não. E nem é em relação à pregação. É em relação a falar. Porque a pessoa, ela está ali na frente ali, ela está com a oportunidade de falar, de se pronunciar, ela tem que tomar cuidado. É isso mesmo. Eu de verdade, eu achei que o pastor ontem no culto, ter dado a oportunidade para a Priscila, eu achei que foi muito cedo, não precisava. Porque, você perder um esposo é uma coisa. Você perder um filho, cara. Ela já é uma senhora de idade. Então, assim, ele estava presidindo ali o culto, então ele tem que ter esse cuidado. Aí depois fez um comentário também, que não consegue ficar olhando para o lado lá, que lembra de Aguinaldo. Então, assim, a gente, claro, a gente fala, a gente não é perfeito. Uhum. Né? Eu acho que, assim, esse tipo de reunião, de curso, que a gente está participando, ele é importante porque ele traz esses alertas. Exatamente. Por mais que o meu coraçãozinho está ali ardendo, quero falar do Aguinaldo, quero falar do meu amigo, não é o momento. Dá uma seguradinha. Então, assim, eu acho que se tivesse tendo essas reciclagens, assim, vamos chamar de reciclagem, né? Eu acho que muitas coisas não seria dita ali na frente da orquestra, o líder da orquestra, a líder das irmãs, porque é aquilo que o nosso querido pastor Benedito falava, né? Depois que você pegou o travesseiro, de pé, e você sacudiu ele, já foi. Você pode correr atrás do jeito que for. Você pode recuperar a maioria das penas, mas todas você não vai pegar. Não vai pegar. Então, eu acho muito... Eu espero que eu consiga participar mais dessas reuniões, eu acho muito importante. E eu acho que tem que fazer mesmo, porque se você está com a oportunidade de falar ali, que o irmão Messias agora está com a oportunidade de lecionar lá a aula da escola dominical, é importantíssimo. É isso aí. A gente sabe da índole do irmão Messias, a gente sabe da índole dele. Mas, de repente, uma hora ou outra, ele fala alguma coisa e ele fala, meu Deus, eu falei aquilo, não acredito que eu falei aquilo. Né? Pode acontecer, isso mesmo. sabe disso. Então, é muito bom, eu espero que eu consiga participar mais vezes aí, e da minha parte, eu estou muito contente também. Boa. Não só por mim, mas pelos irmãos também. Maravilha, não, mas vamos gravando e aí você vai conseguir acompanhar, fica tranquilo, tá bom? Realmente essa questão aí essas situações que aconteceram ontem lá, eu também não concordo, achei completamente inadequado, inclusive eu entendo que não tinha nem que ter tido o apelo, achei muita coisa imprópria. Isso aí é outro assunto. De toda forma, o importante é que a gente está sempre crescendo, sempre melhorando, né? E é reciclagem mesmo, para a gente melhorar, tá bom? Então vamos finalizar, que já deu o nosso tempo aí, Deus abençoe, obrigado por ter participado aí, Eduardo, e crescer, cara, vamos para cima. Lá eu esqueci de comentar contigo, né? O pastor Jamierson lá, né? Que é o fera, ele apareceu lá alguma vez já, não? Ele deu aula para nós lá 2 vezes já. É monstro, hein? Ele é um cara sensacional, não segura nada,
boa aula. Ele dá atendimento lá, fica lá. Ele é da hora. Ele gosta de ver que você está aprendendo, então para ele é importante isso, né? Nossa, eu já vi ele bater de frente com muito nego já, hein, meu? E ele é poucas ideias. É legal que ele fala, ele inicia a aula falando assim, e aí, então todo mundo preparado para aprender uma heresia? Ele é terrível. Ele é terrível. Da hora. Maravilha, vamos orar então. Pai amado, Deus bendito, obrigado por este tempo. Pai amado, juntamente com os teus servos aqui, aprendendo um pouquinho mais da tua obra. Pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua bênção, que nos dê a cada dia sabedoria, Senhor amado, para que sejamos, ó Pai amado, aleluia, proveitosos, Senhor amado, neste trabalho, Senhor. Abençoa cada um, Senhor amado, dai do teu amor, da tua graça, abençoa o irmão Aldemir, juntamente com a irmã Sheila. Ó Deus querido, toma frente, Senhor, tem misericórdia. Dai-nos assim uma noite de paz, uma noite de bênção, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz do Senhor, fiquem com Deus.